Meninos e meninas, estamos aqui com a nossa segunda videoaula em que iremos condensar todo o conteúdo da nossa segunda e terceira semanas de aula. Você deve estar se perguntando por que iremos colocar o conteúdo de 2 semanas de aula em um único vídeo. É justamente pela temática desse segundo vídeo, que é a antiguidade. Nesse segundo vídeo iremos trabalhar todo o período da antiguidade da história da Marinha Mercante. Falaremos sobre o conceito de antiguidade, o protagonismo do mar Mediterrâneo, estudaremos sobre sumérios, babilônios, egípcios, persas, fenícios, gregos e romanos. E o que é a antiguidade? A antiguidade é o período da história em que o ser humano inaugurou a forma mais eficaz de todos os tempos de deixar os seus registros, a escrita. Não é possível determinar ao certo quando a escrita começou. Contudo, a maioria dos livros de história considera que o surgimento dessa forma de registro ocorreu entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, é uma tecnologia que está acompanhando o ser humano há mais de 6.000 anos. O período histórico da antiguidade ele só vai ter o seu fim quando teremos a decadência do Império Romano, lá aproximadamente pelo século V. Ou seja, serão pouco mais de 10.000 anos de história que iremos conhecer um pouquinho das características gerais dos povos que foram citados. E o que as civilizações antigas tiveram em comum? Boa parte das civilizações antigas tiveram contato com o mar Mediterrâneo, que é o mar que conecta a África, Ásia e Europa. E essas civilizações puderam contar com o mar Mediterrâneo como meio para a sua navegação. Nas margens do mar Mediterrâneo, diversas civilizações se desenvolveram no período da Antiguidade. Babilônios, hebreus, assírios, persas e egípcios tiveram atividades comerciais que, de certa forma, tiveram o Mediterrâneo como personagem. Contudo, os povos mais antigos se desenvolveram a partir dos rios que cortavam a Ásia Menor, principalmente os povos da região do Crescente Fértil. Esse termo, Crescente Fértil, é utilizado por quê? Porque graças às cheias desses rios, nos períodos de monções, as águas dos rios, elas extrapolam os limites das suas margens e lançam na sua mata ciliar muito material orgânico, o que foi de extrema importância para o desenvolvimento agrícola dessas civilizações, pois todo esse material orgânico depositado às margens do rio adubavam o solo no entorno. Isso fez com que esses povos pudessem cultivar cada vez mais produtos agrícolas e que esse excedente pudesse ser comercializado com outras cidades, com outras regiões próximas ou, em alguns casos, distantes. Os sumérios são uma civilização de extrema importância que habitavam a região da Mesopotâmia, que vem do grego meso, entre potames, rio, entre os rios. E eles ficavam localizados entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios eles vão ser responsáveis pela escrita cuneiforme, ou seja, uma escrita arredondada em forma de cunha, que vai ser também considerado como a primeira forma, ou melhor dizendo, a forma mais antiga até hoje encontrada de escrita pela humanidade. Ou seja, os sumérios eles vão inaugurar o tempo histórico, certo? Além disso, né, eles vão desenvolver estratégias muito importantes para o controle das águas dos rios, das regiões, com o uso de diques. Esses diques eles vão possibilitar você também consiga, de uma certa forma, armazenar águas em determinados locais. Construíram cidades com o uso de tijolo cozido. Essa tecnologia ela é de extrema importância porque, no momento em que eles produziam tijolo cozido, eles conseguiam produzir uma construção de uma maneira muito mais rápida. Tá? Tinha uma intensa atividade comercial entre as várias cidades e estados, que vocês podem perceber que são esses pontinhos aqui marcados com seus nomes ao lado, certo?
nas margens dos rios Tigres e Eufrates e faziam uso de embarcações fluviais, ou seja, navegavam pelos rios. Vou trazer agora uma curiosidade para vocês muito interessante, que os sumérios, justamente nessa região que foi encontrado o registro mais antigo, ou melhor, o indício mais antigo do desenvolvimento da roda. Não se sabe ao certo se foi o primeiro povo a ter desenvolvido a roda, mas é o local onde tem o indício mais antigo do desenvolvimento dessa tecnologia que nos permite, de uma certa forma, facilitar o transporte. Os babilônicos são também da região da Mesopotâmia e vão construir importantes cidades às margens do rio Eufrates. Vai ser uma civilização que vai surgir um pouco mais ao norte dos sumérios, mas vai ser uma civilização que, com o passar do tempo, eles vão avançar também territorialmente, principalmente através de guerras. Vão desenvolver estratégias para os controles das águas dos rios da região, assim como os sumérios fizeram, mas eles vão ser responsáveis por algo de extrema importância, que vai ser o primeiro código de leis da história mundial, conhecido como Código de Hammurabi ou Lei de Talião, que pode ser definida por um ditado popular: olho por olho, dente por dente. Vão desenvolver calendário, vão ser astrônomos, ou seja, vão desenvolver também um vasto conhecimento sobre os astros, o que vai possibilitar eles também dominar de certa forma o conhecimento sobre o momento certo de você fazer a plantação, de utilizar-se da agricultura. Vão desenvolver o relógio solar, o que é algo também de extrema importância para eles poderem perceber o horário do dia, fracionar o tempo. Tá? Vão ter uma intensa atividade comercial entre suas várias cidades e estados e também com outros povos. E os babilônios também vão utilizar as embarcações fluviais. A civilização egípcia vai fazer parte dos povos do Crescente Fértil. Os egípcios vão chamar o seu território de Kemat, ou Terra Negra, Terra Fértil, em egípcio arcaico. Desenvolveram-se nas margens do rio Nilo, maior rio da África do mundo, rio esse que irá possibilitar o desenvolvimento desse povo, pois ele corta, de certa parte, o seu território ele passa por uma região desértica, em que teremos o surgimento de cidades importantes da civilização egípcia. Por isso, eles vão utilizar também as margens do rio Nilo para a produção agrícola, como eu já falei com vocês anteriormente, que vão utilizar muito da matéria orgânica deixada pelas cheias dos rios às margens. O rio Nilo era a principal rota para o transporte dessa civilização. Por ali passavam gêneros alimentícios, pessoas, pedras inclusive para as edificações daquelas pirâmides que vemos nas fotos sobre o Egito, pois a parte mais ao sul do Egito, conhecida como Alto Nilo, era a região onde você poderia encontrar aquelas pedras calcárias, e elas eram transportadas para o Baixo Nilo, ao norte, em que poderiam fazer as suas construções, em especial as pirâmides, que, como vocês já sabem, eram os túmulos de pessoas importantes, em geral dos faraós. Bom, além disso, eles também vão transportar pelas águas dos Nilos produtos manufaturados, ou seja, já tinham ali uma certa produção de produtos industriais. Produziam e comercializavam também a cerveja. Não podemos afirmar ao certo se os egípcios foram os desenvolvedores da cerveja, pois há algumas teorias que colocam a cerveja tendo sido originária na Suméria. Usavam o rio Nilo para a pesca comercial, desenvolveram estratégias para o controle das águas dos rios das regiões também, desenvolveram um calendário, eram astrônomos e, muito importante também, que eles também vão navegar no mar Mediterrâneo. Afinal de contas, Alexandria, que era uma importante cidade egípcia, se localiza até hoje ao norte do Egito, às margens do mar Mediterrâneo. Então vai ser uma civilização que não apenas irá navegar no seu principal rio, como também vai ousar a sair para o mar Mediterrâneo. Os egípcios eles vão, de certa forma, avançar também a região nordeste, em que irão tomar parte da onde temos aqui a região da Palestina, toda essa região, certo? E
E se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, conhecer um pouco mais essa cultura egípcia, faço para vocês um convite muito bom. Deem uma lidinha ali no Antigo Testamento que vocês irão conhecer um pouco também sobre esse povo egípcio. Pegue a Bíblia e lê um pouquinho o Antigo Testamento que você terá muitas evidências sobre o comportamento dos egípcios. A civilização persa foi a mais expressiva da Antiguidade Oriental. Eles, a princípio, eram dominados por outras civilizações, enfrentaram cobranças abusivas de impostos, entraram em constantes batalhas, ampliaram seu território por toda a Mesopotâmia, Egito e Península do Peloponeso, comandados pelo imperador Ciro. Respeitavam as características culturais de outros povos dominados, o que para eles era de extrema importância, pois possibilitava também conhecer a cultura desses povos. Isso fez com que eles absorvessem o que era bom para eles desses povos, principalmente a tecnologia dessas outras culturas. Desenvolveram um calendário, eram astrônomos, ou seja, também dominavam a astronomia, sabiam o momento certo para produzir, né, para poder utilizar a Terra. E também isso vai facilitar posteriormente para a navegação, pois utilizavam-se os astros também como norteadores para a navegação. Usavam embarcações para confrontos bélicos e para o comércio. Também usavam as embarcações para as guerras, né? Destacaram-se pelo desenvolvimento da indústria têxtil. Usavam embarcações fluviais e embarcações marítimas também. Vou trazer para vocês aqui uma curiosidade quando eu falo aqui da questão da utilização de embarcações para o confronto bélico. Os persas eles vão chegar à Grécia e na Grécia irão travar as guerras médicas, que eu desafio vocês a pesquisar um pouquinho sobre esses conflitos. Os persas eles vão ser chamados, principalmente pelos assírios, de medos. Talvez não seja à toa, pois quando os persas chegavam com suas embarcações em outro território, eles causavam o pavor dos seus inimigos. Até agora nós falamos sobre civilizações importantes que contaram com a natureza a seu favor. Localizados entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, os fenícios tinham pouca disponibilidade de vias fluviais. O solo não era favorável para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou pastoras. Mas eles foram favorecidos pelas florestas ricas em cedro da região, pois, através da utilização dessa madeira, eles conseguiram construir embarcações. Como era uma região onde havia um grande escoamento de caravanas vindas da Ásia e da África, isso possibilitou que eles fossem considerados os primeiros grandes mercadores do mar Mediterrâneo, pois eles pegavam esses produtos e escoavam para serem vendidos em diversas outras regiões do Mediterrâneo. Desenvolveram diversas rotas de navegação, como vocês podem perceber no mapa, e comercializaram com diversos povos. Foram muito importantes, pois vão inaugurar o conceito de colonização, pois construíram colônias agrícolas e pastoris em diversas regiões mediterrâneas, como Chipre, a Sardenha, Cartago, Cádiz e a Sicília. Os gregos estavam localizados entre a Tessália e a Península do Peloponeso. Eram importantes produtores de trigo, vinho e azeite. A parte sul era voltada para o mar Mediterrâneo. Seu litoral tinha uma grande quantidade de ilhas, o que proporcionou intensa atividade naval. Elos comerciais com o Egito, com a Fenícia e colônias gregas também no mar Mediterrâneo foram de extrema importância para o desenvolvimento da marinha mercante na região. Atividades comerciais de produtos moveleiros, joalheiros, calçadistas, têxteis, bélicos e cerâmicos também foram importantes. No início, eles eram mais exportadores de gêneros alimentícios, porém, com o crescimento da população, se tornaram também importadores de alimentos, pois tinham agora a possibilidade de produzir mais. O comércio também foi grande disseminador da cultura grega, pois não apenas os seus produtos eram levados a outros povos, como também a sua cultura era levada para esses outros povos. E tinham uma intensa conexão bélica entre as cidades e estados. Estavam sempre ali passando, de certa forma, por tensões essas cidades e estados gregas. Caso
você tem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essas tensões, procure, leia sobre a Guerra do Peloponeso. Se você quer conhecer um pouco sobre a cultura grega em determinadas regiões também, aconselho você a ler Carta aos Coríntios, que está na Bíblia. Você vai conhecer um pouquinho da cultura grega em determinadas cidades, certo? E vou dizer uma coisa para vocês. Os gregos, eles vão ser os pais da matemática, vão ser importantes pelo grande desenvolvimento matemático da humanidade, mas na minha humilde opinião, eu acho que o maior desenvolvimento deles foi uma receita de uma comida maravilhosa chamada moussaka. Se um dia vocês resolverem fazer uma moussaka, por favor, não se esqueçam de mim e tragam um potinho para mim. O Império Romano foi o maior império do Ocidente. O Império Romano ele vai desde a Península Ibérica até a região da Ásia Menor e também se estende pela região do norte da África. Por que eu trago aqui para vocês com grande destaque o mapa dessa extensão do Império Romano do ano de 117 depois de Cristo? Porque ele vai trazer evidências importantes para a gente. Evidências de que os romanos eles dominaram a região em que tiveram presentes diversos povos que nós estudamos anteriormente. Os romanos, o que eles faziam ao dominar essas regiões? Eles impunham a cobrança de impostos, mas de certa forma respeitavam a cultura local. E, ao respeitar essa cultura local, eles também associavam o que interessavam a eles dessa cultura para a cultura romana. Por isso, os romanos eles vão ter um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento cultural. Os romanos, graças ao contato com diversas civilizações, vão conseguir aprimorar as navegações pelo mar Mediterrâneo. Eles vão ter também a aprimoração da construção de diques, de controles das águas. Principalmente, eles vão pensar na questão do controle das águas quando a gente pensa no abastecimento das cidades com a construção de aquedutos, certo? Eles vão ter a ideia de uma expansão agrícola também muito grande por toda a região da Europa, ok? E eles vão provocar o quê? Uma relação comercial entre as diversas regiões do Império Romano. Então, os produtos dessas regiões eles vão circular. E o meio mais rápido de circular esse produto vai ser através da utilização do mar Mediterrâneo, principalmente. Certo? Então, os romanos vão ser de extrema importância por essas características. Ok? E Roma também vai ter uma outra questão que vai ser de extrema importância para a gente pensar aqui no desenvolvimento da história da marinha mercante, é que os romanos eles vão ser apaixonados pela navegação, apaixonados pelo mar e também apaixonados pelas batalhas navais. Vocês sabiam que o Coliseu, construído em Roma, a princípio, não era dedicado às batalhas entre gladiadores, tampouco entre gladiadores e animais? Pois bem, o Coliseu, a princípio, ele foi construído para ambientar batalhas navais. Ali no Coliseu, você tinha a região central do Coliseu, em que passa por baixo do Coliseu um rio. Esse rio ele era travado de um lado, a água ela era controlada para subir e formar dentro do Coliseu um grande lago. E ali ocorriam batalhas navais. Após a batalha, era drenada essa água. Então, para vocês perceberem o quanto o mar, enquanto a navegação era importante, o quanto eles gostavam dessa atividade marítima, seja por meio do comércio, ou seja também pela questão da guerra. Agradeço a todos e espero contar com vocês para o nosso próximo vídeo. Lembrando, esse vídeo ele contém
o material que seria utilizado para as aulas da segunda e terceira semanas, certo? Então eu condensei o conteúdo em um único vídeo, porque, como vocês puderam perceber, nós utilizamos uma única temática, que foram o quê? Os povos da antiguidade e o desenvolvimento da marinha mercante. Obrigado a todos e até a próxima. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, encaminhe por e-mail ou via WhatsApp. Abraço a todos.